que não vamos falar de aplicação, não vamos falar de quantidade. Isso a gente vai ter em outros vídeos. Aqui vamos só mostrar onde é cada ponto do MD Codes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma classe. A aula de hoje nós vamos falar do MD Codes. O que seria o MD Codes? MD nada mais é do que a abreviação de Medical Codes, que serão códigos médicos. É um mapeamento da face por pontos, onde vamos injetar ácido hialurônico para ter um efeito de lifting, para ter um efeito de volumização e um resultado muito bonito com uma técnica minimamente invasiva. Vou demonstrar para vocês cada ponto aqui na modelo Jaqueline. Lembrando que não vamos falar de aplicação, não vamos falar de quantidade. Isso a gente vai ter em outros vídeos. Aqui vamos só mostrar onde é cada ponto do MD Codes. Vamos iniciar com a região do malar. São 5 pontos: CK1, CK2, CK3, CK4 e CK5. Para encontrar cada um desses pontos, vamos fazer algumas marcações que eu vou demonstrar aqui para vocês. Para a marcação dos pontos CK, a gente inicia fazendo uma linha unindo metade da asa do nariz com a região do tragus. Traçada a primeira linha, partimos para a segunda linha, que é canto do olho ao canto da boca. Na intersecção dessas linhas, teremos o ponto CK3. Seguindo com as marcações, vamos unir o canto do olho com o tragus. Uniremos também o canto do olho com a asa do nariz. Marcaremos a bissetriz da linha tragus, asa do nariz. Traçaremos uma linha até o canto do olho. Dividiremos esse triângulo que se formou ao meio, com uma linha paralela a tragus asa do nariz. Nessa intersecção, teremos o ponto CK2. Nessa intersecção, teremos o ponto CK1. Falando em referências anatômicas, CK1 ele fica bem em cima do arco zigomático, um pouco à frente da incisura. CK2 ele vai ficar na maior proeminência do malar. E o CK3 geralmente fica na região do ristal, que é a intersecção das primeiras linhas que foram traçadas. Asa do nariz, tragus, canto do olho, canto da boca. Ainda teremos os pontos CK4 e CK5. Ponto CK4 ele se daria entre os pontos CK1 e 2, um pouco abaixo. E o CK5 entre o CK2 e o CK3 também abaixo. Esses pontos seriam para reverter o efeito da bichectomia, por exemplo. Ou o paciente que tem o rosto muito formato que a gente fala cadavérico, deixar um contorno mais bonito. Para isso que serviriam esses pontos. Recapitulando então, teremos o ponto CK1, bem em cima do arco zigomático, um pouco à frente da incisura. Teremos o CK2, que é na maior projeção do malar. Teremos o CK3, na intersecção das linhas canto do olho, canto da boca, asa do nariz, tragus. Teremos os pontos CK4 e CK5, que eles se encontram entre o CK1 e o CK2 e o CK2 e o CK3 mais abaixo. Lembrando,
para tomar cuidado com essa região do CK3 devido à presença aqui do nervo infraorbitário. Agora vamos falar dos pontos da mandíbula. Vou rodar um pouco para vocês poderem visualizar melhor. Iniciaremos pelo ponto Joel 1, que é bem ao ângulo da mandíbula. Esse ponto ele alarga a face, eleva e define o ângulo da mandíbula. Joel 2, ramo da mandíbula. Ele eleva a pele e reduz a flacidez da linha mandibular. Joel 3, ele está aqui no corpo da mandíbula. A função dele é melhorar a definição da linha da mandíbula. Joel 4, ele coincide com o C6, que é um ponto do mento, que nós vamos falar mais à frente, ou do L6, que faz parte do 8 Points Lift, que também falaremos numa aula oportuna. É o ponto na região do pré-jaws. Aqui, apesar do modelo Jaqueline não ter, é onde vai se encontrar o futuro jaws. Então trabalharemos na região pré-jaws. Então aqui seria o jaw 4. O jaw 5 coincide com o ponto C2 do mento, que também falaremos mais à frente. Que é o ponto que ajuda a melhorar a dimensão vertical. Lembrando que na região do jaws, geralmente a gente não gosta de fazer a aplicação de produto, principalmente os pacientes que já têm, por conta de pesar na região e de não deixar uma delimitação tão bacana. Para ficar mais didático, vamos novamente recapitular os pontos da mandíbula. Joel 1, ângulo da mandíbula. Joel 2, corpo. 3, ramo. Lembrando que esse ponto, nós temos a artéria facial passando, então é um ponto que deveremos tomar mais cuidado. Joel 4 no pré-jaws e Joel 5 é na ponta do mento. Esses dois pontos, o 4 e o 5, vão coincidir com os pontos Cs da região do mento. Já vamos falar do mento para que fique mais claro. Região do mento, os pontos eles são conhecidos como C. E temos 6 pontos. C1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer as marcações aqui para que fique bem claro para vocês. C1 está na região do sulco. C2 está na região da ápice do mento, que seria o Joel 5. Lembra que eu comentei com vocês que seria coincidente? C3 a gente usa para dar volume. Temos 2 pontinhos C3, um de cada lado. É o que projeta o mento no sentido anterior. Temos o C4, que é abaixo. Só um pouquinho, assim. Abaixo do mento. Esse ponto ele ajuda a afinar o rosto. C5 ele estaria entre o Joel 4 e o 5. É um ponto que deixa o mento mais quadrado. É muito usado para ponto de masculinização da face. E o C6, que é o ponto que coincide com a região do pré-jaws. Os pontos que a gente tem C5 e C6 do seu lado esquerdo também estarão aqui do seu lado direito. Recapitulando, C1, linha do sulco, C2, que é o ponto que coincide com o Joel 5, o C3, que é para projetar o mento no sentido anterior, C4, para deixar o queixo mais fino, C5, que a gente usa para quadralizar um pouco mais o mento, deixando o mento mais masculino, e o C6, que coincide com o ponto Joel 4. Agora nós vamos falar dos pontos da olheira, que são 3, TT1, TT2 e TT3. Existem mais de 30 técnicas de preenchimento de olheiras. A que nós mais gostamos é feito com cânula num plano mais profundo, que vai ser explicado também em aula oportuna.
A marcação dos pontos, levamos em consideração o bordo da cavidade orbitária. Ao centro teríamos o ponto TT1, mais posterior o ponto TT2 e mais adentro o ponto TT3. O ponto de partida para preenchimento com cânula seria a linha que fizemos para encontrar o CK3, que daria da união da linha tragos, asa do nariz. Então partiríamos dessa região com a intersecção do canto do olho com o canto da boca. Aqui fazemos nosso pertuito e partimos para os pontos, iniciando sempre pelo TT2, depois TT1, depois TT3. Recapitulando os pontos da olheira, então, TT1, TT2 e TT3. Lembrando da proximidade com o nervo infraorbitário. Bastante cuidado ao trabalhar nessa região. Agora vamos falar dos pontos E, que eles ajudam-nos a elevar a sobrancelha. Temos o E1, próximo à cauda da sobrancelha, o ponto E2, no ponto mais alto da sobrancelha, e o ponto E3, já mais próximo ao início da sobrancelha. A função deles é que a gente levante a sobrancelha. Quando trabalhamos no pontinho E1, queremos um efeito assim, E2 e E3, de repente só fazer o E3. Então essa que seria a ideia de trabalhar com esses pontos. Recapitulando, E1, E2 e E3, lembrando que o ponto E2 e E3 devemos tomar cuidado devido aos forames trocleares que estão nessa região. Agora vamos falar dos pontos T, região do temporal. Com o envelhecimento, essa região ela passa a ter uma concavidade. Era uma região que era mais convexa e passa a ser uma região mais côncava. Temos os pontos T1 e o ponto T2, bem onde surgirá essa depressão. Recapitulando, ponto T1 e ponto T2. Agora vamos falar dos pontos da região do frontal, os Fs, F1, 2 e 3. Iniciando pelo F2, ele vai coincidir com o ponto mais alto da sobrancelha. Ponto F1, próximo ao início da sobrancelha. E o ponto F3, bem ao centro. Esses pontos eles têm por finalidade remodelar a região frontal e diminuir a aparência das linhas finas. E lembrando que todos os pontos que temos de um lado, também temos do outro. Então, F2, F1, F3, F1 e F2. Recapitulando, F2, F1, temos que tomar bastante cuidado nessa região por conta da artéria supraorbital e a região do F3 também tomar cuidado por conta da artéria